Fala galera, feliz 2020, projeto 100 dicas do Enem vai recomeçar agora em 2020 e hoje nós iremos falar sobre compostos inorgânicos, mais especificamente sobre água. Roda aí a vinheta. Bom pessoal, antes da gente começar a falar sobre água, nunca é demais pedir para você se inscrever no canal, dar o teu like, deixa teu comentário, tua dúvida e compartilha os nossos vídeos. Gente, os compostos que formam uma célula são basicamente classificados em compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Hoje nós iremos começar a falar desses compostos inorgânicos, mais especificamente da água. Vem comigo aqui na tela para acompanhar. Quanto à composição química dos seres vivos, os compostos inorgânicos são basicamente água e sais minerais, e os compostos orgânicos são carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e as vitaminas. Nos próximos vídeos, nós iremos passar por todos esses compostos, falando aquilo que é mais importante para o Enem. Pois bem, a água é um composto fundamental para a vida e, basicamente, a água se torna esse composto fundamental. Por quê? Porque ela tem algumas propriedades que tornam a água extremamente importante dentro das reações metabólicas que acontecem nas células e, consequentemente, nos seres vivos. Vamos acompanhar algumas das propriedades mais importantes da molécula de água. Vem comigo. A água é uma molécula que, por sua natureza química, é polar, ou seja, a ligação covalente que une os hidrogênios ao oxigênio, elas apresentam entre si um ângulo de aproximadamente 105 graus, colocando o átomo de oxigênio em uma das extremidades da molécula e os átomos de hidrogênio em outra extremidade da molécula, conferindo à água a característica de ser o solvente universal. Para fortalecer essa noção, é só lembrar lá da físico-química que semelhante dissolve semelhante. Se a água é uma molécula polar, na verdade ela é um dipolo, ela vai solubilizar todos os solutos que são também de natureza polar. Por isso que a água é considerado solvente universal, porque de todos os solventes, a água é aquele que consegue diluir a maior variedade de solutos. Continuando, vem comigo aqui. A água tem um elevado calor específico e isso facilita muito a regulação térmica de alguns organismos. A água, por ter um elevado calor específico, ela literalmente remove calor daquilo que ela toca. Quando nós começamos, por exemplo, a fazer uma atividade física exaustiva e isso leva a uma transpiração, a superfície do corpo molhada com o suor faz com que a água literalmente retire calor, regulando termicamente o nosso corpo. Vamos continuar com a terceira propriedade da molécula de água. A água tem uma elevada tensão superficial, facilitando a tensão e a coesão das suas moléculas entre si. Isso se deve às ligações pontes de hidrogênio, que também auxiliam na capilaridade da molécula de água. São propriedades importantes, principalmente no transporte de sangue, no transporte de seiva nas plantas, no transporte de linfa dentro dos organismos. As moléculas de água interagem entre si através de ligações intermoleculares chamadas pontes de hidrogênio, facilitando a coesão e a adesão entre elas e com superfícies capilares. Próxima propriedade da água. A água tem uma densidade variável com a temperatura e isso permite vida sob o gelo. Se você olhar nesse gráfico, você observa que abaixo de zero a densidade da água diminui bastante. Isso faz com que o gelo, menos denso do que a água líquida, possa flutuar, formando em regiões frias uma camada de gelo na superfície de lagos e oceanos, permitindo com que animais sobrevivam sob essa camada de gelo com uma temperatura, inclusive, maior do que a temperatura da atmosfera. Próxima propriedade da molécula de água, vem comigo. A água participa das reações de hidrólise, o que faz com que aconteça a quebra de polímeros. Gente, boa parte das reações digestivas que acontecem no nosso organismo ocorrem em meio aquoso. A água, portanto, quebra moléculas grandes chamadas polímeros em moléculas menores e absorvíveis pelo organismo chamadas monômeros.
Graças a essa propriedade da água quebrar polímeros, ou seja, a hidrólise, é que nós conseguimos, por exemplo, fazer a digestão, que é acelerada por enzimas. Próxima propriedade da molécula de água. A água transporta substâncias, como sangue, linfa e fluidos corporais. Ou seja, esses tecidos que nós temos, por exemplo, o sangue é um tecido líquido, ele é basicamente formado de água. E nesse sentido, a água auxilia no transporte de gases e outras substâncias dentro do sangue, dentro da linfa e em demais fluidos corporais. Então, por tudo isso, nós vimos que a molécula de água é extremamente importante para os organismos vivos. Mas essa quantidade de água que os organismos apresentam pode ser muito variável e basicamente variam de acordo com os seguintes parâmetros. O teor de água é variável de acordo com a idade, quanto mais velho o organismo, menor a quantidade de água. De acordo com a atividade metabólica, tecidos de maior metabolismo possuem um maior volume de água. E de acordo com a espécie, por exemplo, no homem cerca de 70% da massa é formada de água, já nas medusas ou águas vivas, em torno de 99% de água. Portanto, o teor de água é variável de acordo com a atividade metabólica, de acordo com a idade, de acordo com a espécie considerada, como nós acabamos de ver. Para fixar esse conteúdo, vamos responder uma questão do Enem sobre água. Vem comigo. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela abaixo mostra como a quantidade de água varia nos seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Aí ele mostra uma tabela com diversos tecidos do corpo humano e a quantidade de água em termos percentuais. Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise de um laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas. Após a secagem na estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra de 200 passou a pesar apenas 80 miligramas. Baseado na tabela, nós podemos afirmar que essa é uma amostra de qual tecido? Gente, na verdade, é uma questão que mostra a variação de água durante um procedimento de biópsia. E para isso, basta você seguir a seguinte regra. Vem comigo. Se o tecido tem 200 miligramas e 80 miligramas é o peso seco desse tecido após a desidratação, obviamente que o que falta para 200, ou seja, 120 gramas, corresponde à água. Bastaria então, para encontrar a resposta, você ver qual é o percentual que 120 miligramas de água perdido, num total de 200 miligramas, corresponde, o que vai dar 60%. Nesse contexto, 60% nada mais é do que um tecido conjuntivo, resposta na letra D de dado. Gostou da dica? Um forte abraço e até a próxima dica, que é de sais minerais.